Fala galera, tudo bem? Bem-vindos a mais um vídeo de fluidodinâmica computacional. Nas aulas passadas, a gente começou a enxergar um pouquinho mais as soluções teóricas de escoamento potencial que a gente encontra na bibliografia para poder aproximar o comportamento dos fluidos. Nestas aulas, o que a gente vai enxergar é o potencial real de como que estas soluções matemáticas podem ser implementadas para, de fato, ter uma aproximação real do comportamento dos fluidos, mas de um ponto de vista de escoamento potencial. Lembrem que o escoamento potencial, ele não leva em consideração tanto os efeitos turbulentos como os efeitos viscosos, sim? E também os efeitos rotacionais, sino que a gente vai enxergar o escoamento como se fosse um campo de velocidades que vai nos dar uma pressão local, e com essa pressão ou com essa diferença de pressões a gente vai conseguir obter as forças naquele corpo que está sendo estudado. Nós tínhamos visto no vídeo passado uma superposição dada pela intensidade de uma fonte somada com um escoamento livre, dando assim uma primeira aproximação de um aerofólio. Com o resultado dessa solução potencial, nós obtínhamos o resultado do campo de velocidades simulando o bordo de ataque de um perfil simétrico, chamado o Rankine-Nose. Hoje, a gente vai aprofundar um pouquinho mais nestas soluções para poder entender como podemos construir o método dos painéis. E este método dos painéis vai levar em consideração uma distribuição de fontes ao longo do aerofólio, ou seja, visando obter a geometria bidimensional do nosso corpo em estudo. A gente pode chegar aqui que nós já não temos uma fonte simulando o bordo do ataque do aerofólio, sino que nós vamos ter uma distribuição de fontes ao longo do perfil, misturada com o escoamento livre, com o escoamento da velocidade uniforme. Então, o campo potencial que nós vamos obter vai ser a superposição do escoamento livre em conjunto com a somatória de todas as fontes que nós possamos colocar. Então, o método dos painéis, basicamente, ele propõe subdividir o aerofólio em questão. Neste caso, lembrem que como estamos falando de uma solução de uma fonte, por enquanto o aerofólio não vai ter circulação, mas ele vai ser subdividido em painéis. E no meio de cada painel a gente vai colocar uma fonte. Então a gente vai poder ter N painéis e, porém, nós vamos ter N fontes alocadas bem no meio de cada painel. E cada uma dessas fontes vai influir nas outras fontes. Por exemplo, se eu tenho uma fonte no painel 1, ela vai interferir com a fonte do painel 2, do painel 3 e por aí vai. E cada uma dessas fontes vai me dar um coeficiente de influência. O que isso quer dizer? Então, nós simplesmente vamos ter uma somatória de fontes, sino que também vamos ter a relação entre elas. Aqui podemos ver como que se forma essa influência entre as soluções, neste caso as fontes. Nós vamos construir cada um desses painéis em relação a dois vetores unitários. Um deles seria o vetor normal ao painel, seria o vetor eta, que ele vai formar um ângulo de 90 graus com o painel em questão, e o outro seria o vetor tangencial àquele painel. E a influência de cada fonte nesse painel em questão vai nos dar uma velocidade. E todos os painéis vão influir com uma determinada velocidade naquele painel que a gente vai estar estudando. Basicamente, o método consta de construir esses vetores e encontrar a influência de velocidades entre os painéis. Como que nós vamos, de fato, realizar isto daqui? Nós vamos enxergar um painel e vamos ver como todos os outros painéis nos dão uma velocidade relativa e
a partir dessa influência de velocidades, entender em como conformar esse coeficiente de influência entre cada painel e com ele tentar encontrar qual que é o valor de cada uma das intensidades das fontes. E é nisso que a gente vai começar a trabalhar. Notem que aqui na figura a gente pode ver como todos os painéis estão influenciando entre si, dando uma velocidade relativa para cada um deles, que vai ser a soma de todas as velocidades para cada painel. E a gente também enxerga que o que influi é a distância entre eles. Então, quanto maior a distância, menor vai ser a influência entre os painéis. Por último, vale a pena lembrar novamente que a gente está tratando com fontes e as fontes não têm uma circulação envolvida, o que quer dizer que o aerofólio que nós estamos analisando, ele não vai ter sustentação, pelo menos por enquanto. Vamos focar um pouquinho mais agora em como construir os coeficientes de influência, tanto desde o ponto de vista teórico e acompanhado desde um ponto de vista computacional. Ou seja, a gente vai tentar entender a teoria por trás do método dos painéis e aplicar diretamente no código. Vamos pegar um desses painéis, sim, e começar a construir a geometria do aerofólio. Então, o que nós enxergamos? Nós vamos ter coordenadas do aerofólio. E de onde que a gente tira as coordenadas do aerofólio? Bom, existe um site muito completo onde já tem um banco de dados gigantescos de diferentes tipos de aerofólio. Este site se chama Airfoil Tools. E onde nós vamos encontrar o aerofólio que nós queremos e vamos conseguir extrair os pontos desse aerofólio. Então, isso daí já são dados. Isso significa que cada ponto, cada coordenada x e y de nosso aerofólio é um dado. Então, vamos ter todos estes pontos de aqui, ¿sí? Ou, neste caso, xy1, xy2 e por aí vai. Todos estes pontos vão ser dados. Ah, mas se eu quiser colocar mais painéis, bom, então aí existem diferentes metodologias para poder depois particionar cada painel e deixar a geometria com uma discretização mais robusta. Então, aqui a gente enxerga o aerofólio, a gente enxerga também o data file, onde nós vamos obter os pontos x e y. E com esses pontos de aí, a gente já vai começar a construir a fonte, a velocidade das fontes. Como a gente viu nos vídeos passados, aquelas velocidades das fontes vão continuar sendo as mesmas, só que com algum outro arranjo. E com esses pontos geométricos vamos conseguir construir os vetores unitários eta e tau. Sim? Neste caso, o vetor unitário normal e o vetor unitário tangencial de cada um dos painéis. Então, nós podemos ver como que a gente consegue ubicar a fonte no meio do painel, sim? Simplesmente tirando a meia da coordenada x1 e x2, sim? E tirando as coordenadas de y2 e y1. A partir daí, nós já temos o primeiro ponto importante, que seria o ponto de colocação das fontes de cada um dos painéis. Aqui no código a gente pode enxergar já que nós vamos construir uma função para poder armar cada coeficiente de influência dos painéis. E esse código que nós temos, sim, só precisa das entradas dos pontos geométricos de cada um dos painéis e da quantidade dos painéis que nós vamos utilizar. Então, nós podemos ver aqui no código que já fazemos um arranjo para quando j é igual a 1. Por quê? Porque se eu vou precisar um ponto anterior do ponto 1, eu não tenho. E esse painel vai ser o painel N. Então, quando j for igual a 1, as coordenadas do meu painel anterior vão ser as coordenadas do painel N.
E depois, no resto do código, as coordenadas do painel anterior, ¿sí? Ou aqui last panel, vai ser simplesmente o painel j menos 1. Isso quer dizer que quando j for igual a 2, o painel j menos 1 vai ser 1. Se j for igual a 3, o painel j menos 1 vai ser igual a 2. E a partir daí, nós começamos a escrever os pontos de colocação para cada painel. Com este primeiro passo já dado, o que nós vamos construir agora são, de fato, os vetores unitários, o vetor normal e o vetor tangencial. E notem que esses vetores, quando eu falo de vetores unitários, significa que eles não podem ser maior do que 1, um vetor unitário. ¿Sí? E nós podemos enxergar que a componente em x do vector tangencial vai estar dada por quê? Pela diferença dos pontos x menos 1 e x. Neste caso, estamos tentando obter a componente nesta direção do vector tangencial, ¿sí? E a componente en y desta direção estaria dada pela diferença entre y do ponto em questão menos o y do ponto anterior. Então seria este menos este. A gente estaria começando então a construir este vector. E quando dividimos pelo comprimento do painel, simplesmente a gente está obtendo um vector unitário. Então, neste caso aqui, a gente está pegando esta componente com esta componente e transformando ela em um vector unitário. E o mesmo caso é para o vector normal, só que a componente em x deste vector vai estar dada pela diferença entre os pontos em y, e a componente em y deste vector vai estar dada pela diferença dos pontos em x. Aqui no código, nós podemos enxergar que a distância do painel está dada simplesmente pela raiz quadrada de componente em x do ponto em questão menos a componente em x do ponto anterior, mais a diferença da coordenada em y do ponto em questão menos a coordenada em y do ponto anterior. Desta maneira, a gente obtém o comprimento do painel. E aqui a gente consegue enxergar como que nós estamos construindo a componente do vector tangencial em x e a componente do vector tangencial em y, do ponto de vista de código. Depois aqui a gente pode ver também que a componente do vector normal em x é basicamente a componente do vector tangencial em y, e depois a componente do vector normal em y é a componente do vector tangencial em x. O que todo isto quer dizer? Basicamente, nós estamos aplicando uma trigonometria vectorial para, mais para frente, poder obter as relações entre os painéis. E falando dessas relações, nós podemos ver neste ponto como os painéis começam a se relacionar entre si. Nós temos um painel I e um painel J. Esses painéis se relacionam entre si mediante a distância entre as duas fontes. Aí nós já podemos enxergar que essa distância vai ter uma relação direta com a contribuição de velocidade que cada painel vai ter. Podemos enxergar também que agora nós vamos utilizar um sistema de coordenadas relacionado diretamente ao painel. E mediante o auxílio dos vectores unitários que acabamos de criar, nós vamos poder conseguir, de fato, ter aquela relação de influência entre painéis. Nós podemos enxergar que as fontes estão separadas mediante uma distância R sub I. Sim? Essa distância R sub I, nós podemos escrevê-la como a distância das coordenadas em X e a distância das coordenadas em Y. Nós podemos ver que dx é basicamente a coordenada em x do painel I menos a coordenada em x do painel J, enquanto que dy é a coordenada em y do painel I menos a coordenada em y do painel J. E nós de fato vamos transformar estes vectores em sistemas de coordenadas atrelados ao painel, ou seja, yq e xq.
como agora nós já conhecemos todos os vectores unitários de cada um dos painéis, nós vamos transformar a distância de x e de y nos sistemas de coordenadas local dos painéis J. Então, a transformação do sistema de coordenadas destas distâncias aqui está dado simplesmente por estas equações, onde eu já levo em consideração as distâncias de x e de y e os respectivos vectores unitários. E a contribuição de velocidades de cada painel J no painel I vai estar dada mediante esta equação aqui, onde eu tenho a velocidade no ponto de colocação em x multiplicada pelo vetor tangencial, mais a velocidade em y multiplicada pelo vetor normal. Ou seja, o que nós estamos fazendo aqui é simplesmente uma transformação para relacionar cada uma das velocidades dos painéis. E como nós vamos construir aquelas velocidades? Sim? Se a gente enxerga as equações de velocidades, tanto em x como em y de cada um dos painéis, mudando alguma que outra geometria, nós podemos enxergar que as equações de velocidade têm um formato muito similar aos dos vídeos anteriores. O que está mudando um pouquinho aqui é as questões geométricas de influência em cada um dos painéis. Resumindo, o que a gente fez até agora foi pegar cada uma das coordenadas x e y do aerofólio. Com essas coordenadas a gente colocou uma fonte bem no meio de cada painel e também com essas coordenadas nós tiramos os vectores normais e unitários de cada um desses painéis. A partir desses dados, nós começamos a entender como que cada um dos painéis influencia nos outros painéis, porque é com essa relação que nós vamos obter os coeficientes de influência. Uma vez que obtivemos esses vectores unitários, a gente começou a escrever a relação de cada fonte entre si mediante estas equações. E como que nós escrevemos a parcela de cada velocidade do painel J actuando no painel I. Sim? Nós aqui podemos enxergar que temos o painel J que tem uma influência e vai gerar uma velocidade no painel I. Nós também podemos enxergar quais que são as componentes de velocidade que o painel J está contribuindo no painel I, sim? Onde elas são basicamente similares ao que a gente viu nos vídeos anteriores. E como que nós transformamos essas equações em código? Bom, então, aqui a gente já tem, sim, a construção das componentes de velocidades Vx e Vy para cada painel. Sim? Agora nós podemos enxergar como que estamos construindo para cada painel I e para cada painel J a relação entre eles, ou seja, o coeficiente de influência que eles têm entre si. Então, se I é igual a J, isso significa que o coeficiente de influência ele vai ser escrito como π, sim? E o coeficiente tangencial ele vai ser 0, só para quando I é igual a J. Se for diferente, a gente já começa a trabalhar nas distâncias entre as fontes. Eu vou ter a distância de x e a distância de y, dada pela diferença do ponto de colocação da fonte I e o ponto de colocação da fonte J. Já transformando estes vectores de distância, sim, para coordenadas locais do painel J, eu vou obter essas distâncias em coordenadas locais do painel J, sim, com estas equações de aqui, e a partir dessas equações eu já vou conseguir obter a velocidade em x em coordenadas locais do painel e a velocidade em y também escrita em coordenadas locais do painel J. E uma vez que eu
obter cada uma das velocidades, cada um dos vectores unitários, toda aquela informação escritas em coordenadas locais de cada um dos painéis, aí eu vou ter informação suficiente para entender qual que é a contribuição de velocidade do painel J em relação ao painel I. Quer dizer que eu obtive todas as velocidades e os vectores unitários em coordenadas do painel J, e agora eu vou transformar essas velocidades para coordenadas do painel I. E como que a gente faz isso daí? Nós temos a velocidade do painel J em coordenadas locais e nós vamos transformar mediante os vectores tangencial e unitário essas coordenadas para o painel I. E vai ficar basicamente deste jeito. Então, aqui a gente pode ver a construção do coeficiente de influência dado pelo vector normal e a construção também do coeficiente de influência dado pelas velocidades tangenciais. E para poder deixar essas velocidades escritas nos sistemas de coordenadas locais do painel I, a gente multiplica pelos vectores relacionados ao painel I, ou seja, pelos vectores unitários relacionados ao painel I. Nós podemos ver aqui que a velocidade em X do ponto de colocação Q já estava multiplicada por a componente tangencial do painel J e agora estamos multiplicando pelo vector unitário N. E para os coeficientes de influências dados pelos vectores tangenciais, a gente já multiplica pelo vector tangencial. No código, o que vamos ter vai ser a multiplicação desses vectores, sim? Ou seja, basicamente nós estamos falando de transformadas trigonométricas, mas desde um ponto de vista vectorial. Para quê? Para nós depois conseguir escrever a parcela de contribuição do painel J no painel I. E é desse jeito que a gente começa a criar os coeficientes de influência de cada painel. Uma vez que a gente obteve esses coeficientes, o que nós vamos fazer com eles? Sim? Então, nós enxergamos os coeficientes, nós calculamos cada um desses coeficientes de influência, sim? E agora o que nós temos que fazer, de fato, é tentar procurar uma solução matemática para poder descrever o campo de velocidades de cada painel, sim? E poder também obter o campo de pressões. Desse jeito, nós vamos poder analisar cada força relacionada a esses painéis. A gente já pode enxergar aqui que a componente de velocidades final do painel I, sim, basicamente a componente em N, sim, desta velocidade aqui, vai ser nada mais e nada menos que a suma de cada um dos coeficientes de influência que nós conseguimos encontrar, sim, multiplicado pela intensidade da fonte de cada um dos painéis. Então, a velocidade na componente normal vai estar dado pela suma de cada coeficiente de influência multiplicado pela intensidade da fonte, sim? E relacionado também ao campo da velocidade uniforme, como nós tínhamos visto. Já a componente tangencial dada por este painel vai ser a suma dos coeficientes de influência tangenciais multiplicado também pela intensidade de cada uma das fontes. Como que a gente basicamente estaria enxergando estas velocidades normais e tangenciais? Dê uma olhada aqui, neste campo, quando eu coloco simplesmente uma velocidade só tangencial ao painel, ele vai descrever praticamente a geometria, mas se eu colocar uma velocidade normal, o escoamento já não fica basicamente colado na superfície e obtemos como um desprendimento. E lembrem que no escoamento potencial o campo tem que estar basicamente seguindo a linha de corrente, como nós vemos aqui. E é isso que nós queremos que o escoamento fique de fato
colado ao corpo. Ou seja, isso significa que a velocidade normal não pode existir. A velocidade normal tem que ser zero, sim, para nós podermos ter o escoamento, basicamente, seguindo a trajetória da linha de corrente, como num campo potencial, para não ter descolamento do fluxo. Então, para obter este efeito, nós temos que considerar que a velocidade normal para cada dos painéis tem que ser zero. E então nós vamos ter que a velocidade do painel, sim, vai ser só na componente tangencial. E já que a velocidade normal do painel é zero, a única incógnita que temos desta equação vai ser as intensidades das fontes, sim? Ou seja, sigma de cada painel. Desse jeito, a gente já consegue escrever esta equação desta maneira. Nós temos basicamente a somatória de cada intensidade, sim, pelo coeficiente de influência, sim, por um termo dado pela corrente uniforme afetada pelo vetor unitário. Se a gente estender esta equação, nós podemos ver que ela fica desta maneira aqui. Nós temos n equações com n incógnitas. Nós temos sigma 1, sigma 2, sigma 3 e sigma n como incógnitas, ou seja, as intensidades, elas são incógnitas. E estas equações que nós temos aqui, nós podemos escrever elas de um jeito matricial, ou seja, desta maneira aqui, que seria exatamente o mesmo que o outro, mas em forma matricial, como uma matriz n por um vetor sigma, né, que seriam as intensidades, que seria nossa incógnita, por um vetor v, que seria basicamente a corrente uniforme afetada por um ângulo alfa qualquer. Desta maneira, nós já podemos encontrar cada intensidade das fontes, sim? E encontrando estas intensidades com estes sistemas de equações, nós podemos substituir essas intensidades e encontrar o que de fato importa, que seria a velocidade tangencial de cada daqueles painéis. Encontrando a velocidade tangencial, também a gente pode encontrar o campo de pressões para cada desses painéis. No código, resolver este sistema de equações matriciais fica muito simples dependendo do software que vocês utilizarem. Por exemplo, no MATLAB, para resolver esse sistema de equações, eu tenho que passar esta matriz n como uma matriz inversa e multiplicar por b. E isso se faz simplesmente com essa barra invertida. Já se a gente utilizar Python para resolver aquele sistema de equações, pelo que eu encontrei, você utilizaria este comando aqui, que seria o linear.solve. Se quiser fazer por Excel, também pode. Como que você faz? Ou seja, você escreve esta matriz nas células de Excel, sim? E com este comando, matriz.inverso, já você obtém a inversa da matriz, sim? E depois você consegue multiplicar pelo vetor v. Então, a solução do sistema de equações é computacionalmente bastante simples para poder encontrar. Aqui eu vou deixar para vocês a função que escreve os coeficientes de influências, sim, tudo que a gente viu até agora, para que vocês consigam exercitar e também, de fato, criar códigos um pouquinho mais complexos ou também utilizar outros programas de cálculo, sim. Mas para poder, de fato, utilizar esta função, eu também vou deixar para vocês o código que chama a essa função, sim? Essa função está aqui, o info.source, sim? Que ela precisa das coordenadas x e y do aerofólio e a quantidade dos painéis a utilizar, sim? Então, do site, nós vamos, de fato, pegar as coordenadas x e y e colocar numa matriz x, y, que está dada entre estes colchetes.
Esta matriz de aqui vai ser lida, sim? Ou seja, vai ser transformada em coordenadas XP, deste jeito, sim? Aqui ele está lendo a primeira coluna e está chamando ela de XP, e a segunda coluna eu estou chamando ela de YP. Já a quantidade de painéis vai estar dada pela quantidade de variáveis que meu vetor tiver. E com essas variáveis de aí, eu vou entrar na minha subrotina de coeficientes de influências, que foi a anterior. A partir disso daí, eu vou obter a minha matriz de coeficientes de influências normais, eu vou obter a minha matriz de coeficientes de influências tangenciais, os pontos de colocação de cada um dos painéis e os vetores normais e tangenciais de cada painel. Com esses vetores de aí, sim, eu já vou fazer, olhem que eu estou fazendo o lado direito, aquele lado que está associado à velocidade da corrente uniforme e também a um ângulo de ataque, sim, neste caso 4.2, eu estou fazendo do lado de fora esse tipo de painéis. Uma vez obtidos todos os coeficientes de influências, neste passo daqui, eu vou fazer a inversão da matriz e eu vou encontrar a intensidade de cada uma das fontes. Uma vez que eu encontrei a intensidade das fontes, eu já consigo, de fato, encontrar cada uma das velocidades tangenciais para cada um dos painéis. E com essas velocidades tangenciais associadas, eu consigo encontrar de fato os coeficientes de pressão para cada um dos painéis. E aqui a gente consegue fazer uma transformação simples para poder de fato colocar numa figura como que ficou o painel associado e como que também ficaram as velocidades tangenciais do painel. Ou seja, isto daqui seria só para colocar as velocidades numa figura em forma de vector. Esse comando quiver serve para isso daí. Neste plot daqui, eu vou plotar o coeficiente de pressão para cada um dos painéis. Isso vai me dar, basicamente, este dado daqui. Sim, aqui estamos vendo o perfil de velocidades, podemos ver como ele é simétrico, né? Ou seja, a velocidade de cada painel, por ser um perfil simétrico, ele vai estar dando velocidades iguais, né? Tanto no painel de cima em relação ao painel que está embaixo. E é por isso que nós obtemos esta curva de coeficiente de pressão. Não tem diferença de pressões tanto por cima como por baixo. Por quê? Porque o perfil, logicamente, é simétrico e ele não tem sustentação. Sim? E é por isso que a gente utilizou a fonte como singularidade para, de fato, criar o nosso código. Galera, vamos lembrar novamente que o código que a gente acabou de escrever é um código baseado em soluções potenciais de fontes, e as fontes não têm circulação. Porém, nós não podemos utilizar este código para aerofólios que não sejam simétricos. Mas com este código de aqui, a gente já poderia começar a analisar diferentes aerofólios simétricos em diversas aptitudes de ângulo de ataque. E agora, para poder analisar perfis que não sejam simétricos, ou seja, perfis que vão nos dar sustentação, a gente vai modificar um pouco o código que nós acabamos de fazer para que ele possa admitir outro tipo de perfis. Para isso, além do escoamento livre e das fontes em cada painel, a gente vai colocar um vórtice em cada painel para poder criar a circulação que vai nos dar uma sustentação. Notem que agora a representação do aerofólio já não é simétrica. Então, isso significa que vamos ter uma diferença de pressões, tanto no extrados como no intrados, que vai nos dar sustentação. Então, olhando para a figura, nós podemos ver que temos representado em cada painel uma fonte de intensidade sigma 1 e um vórtice de intensidade gama. Sim?
assim para cada painel. Só que, para poder simplificar a solução, em vez de colocar vórtices de diferentes intensidades, a solução que os caras criaram foi a de colocar vórtices, mas com a mesma intensidade, ou seja, com o mesmo gama. O que isso significa? Em vez de colocar para o painel 1 um gama 1, para o painel 2 um gama 2 e por aí vai, a solução que encontraram foi de colocar para o painel 1 um vórtice de intensidade gama, um vórtice de intensidade gama também no painel 2 e para todos os vórtices vamos considerar que eles vão ter a mesma intensidade gama. Então, se a gente enxergar a somatória dos coeficientes de influência que temos entre as fontes, os vórtices e o escoamento livre, as intensidades das fontes elas vão variar, sim? Sigma 1, sigma 2, sigma i e por aí vai. Mas os vórtices eles vão ter a mesma intensidade. E com isso daí a gente já pode começar a escrever o mesmo sistema de equações que a gente já escreveu no código anterior, mas agora só com uma incógnita a mais. Então, se a gente olhar nosso sistema de equações, nós temos n equações com n mais uma incógnita. Lembrem que a intensidade do vórtice gama é a mesma para todos os painéis. O que isto significa? Quando a gente converter este sistema de equações em um sistema matricial, nós vamos ter novamente uma matriz conformada por n equações com n mais uma incógnita. E essa equação final, a equação que está atrelada à intensidade do vórtice gama, ainda a gente não definiu. E como que nós vamos definir essa equação? Para isto, nós vamos adoptar a condição de Cotes. O que esta condição quer dizer? Que nós vamos ter a mesma velocidade tangencial no painel N e no painel 1. Sim? Ou seja, significa que a velocidade tangencial no painel N tem que ser a mesma, no sentido contrário, do que o painel 1. Então, nós estamos de fato igualando aqui essas duas equações. Nós podemos ver aqui que a gente tem a matriz de coeficientes de influências tangenciais da fonte. Temos também o término de coeficientes de influências relacionados ao vórtice do painel 1. E do outro lado temos o coeficiente de influência tangencial relacionado às intensidades das fontes do painel N. E também temos o coeficiente de influência relacionado ao vórtice do painel N. Lembrem que todos os coeficientes de influências e todos os vetores unitários, tanto tangenciais como normais, eles já são conhecidos. Então, as incógnitas que nós temos aqui, basicamente, vão ser as intensidades das fontes e a intensidade do vórtice. E trabalhando um pouquinho essa equação, nós vamos conseguir colocar ela de forma matricial, que eu chamei todos estes termos de aqui como K, sim? E nós vamos obter n mais uma equação para n mais uma incógnita, para poder fechar o sistema de equações. Desta maneira, a gente vai poder mexer um pouquinho no código anterior e agora adicionar a circulação. Nós vamos ter uma função que vai levar em consideração tanto as fontes como a vorticidade gama, e os parâmetros de entrada dessa equação vão ser os mesmos que antes. O vector de coordenadas em x do aerofólio, o vector de coordenadas em y, a quantidade do painéis, e só agora vamos ter que ter uma equação a mais que vai definir aquele painel a mais. Podemos ver que aqui no início o código é similar ao código anterior. A gente pega todas as coordenadas do aerofólio, a gente constrói novamente os pontos de colocação, sim? Onde agora vão estar alocadas as fontes
e a vorticidade, nós construímos também os vectores unitários, sim, o vector unitário tangencial, as componentes em x e em y, e o vector unitário normal, também as componentes em x e em y. Também aqui temos o comprimento do painel, o mesmo jeito que a gente fez anteriormente. E para poder calcular o coeficiente de influência, dê uma olhada que o código continua se mantendo. Nós temos as distâncias entre as fontes, sim, de x e de y. Nós temos também a transformada desses vectores de distância no sistema de coordenadas local do painel J. E também começamos a escrever do mesmo jeito as velocidades locais do painel em x e em y. A gente também continua trabalhando na transformação de coordenadas locais do painel J para o painel I, do mesmo jeito que antes, e construindo os coeficientes de influência, tanto o coeficiente de influência normal e como o tangencial. Aqui nós agora sim vamos considerar o painel a mais para poder conformar aquela equação a mais que nós temos que colocar. E por último, a gente pode enxergar aqui como nós transformamos o coeficiente de influência para aquela equação nova que nós colocamos. Para poder inicializar esta função dos coeficientes de influência, a gente também tem que escrever um programa que chame essa função. Notem que aqui eu já tirei a linha que chamava a função anterior e coloquei a nova função, que leva em consideração a vorticidade. Então, do mesmo jeito que anteriormente, nós vamos carregar as coordenadas do painel em x e em y, vamos armazenar ela numa matriz, sim, as coordenadas em x, as coordenadas em y, vamos transformar esta matriz daqui em um vector, ou seja, o vector xp vai ter as coordenadas em x, o vector yp vai ter as coordenadas em y, e também, novamente, nós temos que ter a quantidade de painéis. Notem que aqui eu já coloco as novas entradas que estariam relacionadas com a equação a mais que nós precisamos, e a partir daí eu chamo a rotina dos coeficientes de influência. Uma vez que executou esta rotina daqui, aí eu coloco novamente um ângulo qualquer, alfa, e construo novamente o lado direito da equação, que leva em consideração a velocidade uniforme, o infinito, e leva em consideração como que o ângulo de ataque está associado ao vetor normal de cada painel. E a partir daí eu consigo resolver novamente o sistema de equações. Com o valor de cada uma das intensidades das fontes e da intensidade da vorticidade, nós já podemos calcular a componente de velocidades tangenciais de cada painel e também podemos calcular o coeficiente de pressões associado para cada painel. Nós vamos graficar esse coeficiente de pressões, sim, e do mesmo jeito que anteriormente, aqui eu faço o arranjo para poder calcular o vector de velocidades de cada painel. O sistema então já fica desta maneira. Dê uma olhada como agora o vector de velocidades na parte acima do aerofólio é bem maior do que o vector de velocidades na parte de baixo. Isso significa que eu vou ter de fato uma diferença de pressões que vai me gerar uma sustentação. Se a gente olhar esta figura de coeficiente de pressões, a gente pode enxergar que a discretização dos painéis nesta parte de aqui não ficou muito boa. Então, para poder criar mais painéis, foi colocado aqui uma rotina que escreve aquele aerofólio. Nesse caso seria o NACA 4412 que eu estou colocando aqui, mas com um número de 201 painéis, ou seja, colocamos aqui uma discretização mais robusta, mas o código continua sendo o mesmo. Com estas equações de aqui, eu vou construir novamente o vector xp e o vector yp, só que com mais painéis, ou seja, um pouquinho melhor discretizado. A partir de aí, a gente volta a calcular os coeficientes de influência do mesmo jeito, sim? E
começamos a utilizar novamente o código que a gente escreveu anteriormente. Aí, dando uma olhada a diferença que nós temos com a nova discretização dos painéis em relação à anterior, o que significa que a parte do bordo de ataque do aerofólio ficou melhor discretizada, e a gente pode ver como que a curva de coeficientes de pressões também melhorou. Também nós podemos ver aqui o comportamento das velocidades associadas a cada painel. Nesta aula de aqui, a gente conseguiu entender um pouquinho mais da potencialidade da teoria de escoamento potencial bidimensional. Nós construímos um sistema de equações baseados em soluções numéricas, num primeiro momento seriam as fontes, e depois colocamos também vorticidade para poder analisar a sustentação dos aerofólios em duas dimensões. Passar do método bidimensional para o método tridimensional, levando em consideração também todos os aspectos reais de uma asa finita. Lembrem que um perfil é uma asa de comprimento infinito. Nós vamos agora a entender toda a teoria do método dos painéis, mas desde um ponto de vista tridimensional, ou seja, a gente já vai aplicar o método do painel tridimensional para asas finitas reais. Eu vou ficando por aqui e a gente se vê no próximo vídeo. Um abraço!